O homem que eu vou apresentar para vocês não era um patife. Ele era um homem gentil, decente e principalmente ele era um homem bom. Generoso para com sua família, honesto no trato dos seus semelhantes, mas o problema dele é que ele simplesmente não acreditava em toda essa história de encarnação que as igrejas proclamam, principalmente na época de Natal. Para ele, isto simplesmente não fazia sentido e ele era o que ele chamava honesto demais para fingir que acreditava nisto. Ele simplesmente não conseguia engolir a história de Jesus sobre Deus vindo à Terra como homem. Lamento desapontá-la, querida, disse ele à esposa, mas não irei com você e as crianças à igreja na véspera de Natal deste ano. Ele disse que se sentiria um hipócrita se fosse, que ele preferiria ficar em casa, mas esperaria acordado por eles. Então ele ficou e eles foram para o culto da meia-noite. Pouco depois da família partir de carro para a igreja, a neve começou a cair. Ele foi até a janela para observar as rajadas ficando cada vez mais fortes e depois voltou para a sua cadeira ao lado da lareira e começou a ler o jornal. Minutos depois, ele foi surpreendido por um estrondo, por um estrondoso som, depois outro e mais um outro, uma espécie de estampido ou bate como batendo um bumbo. A princípio, ele pensou que alguém devia estar jogando bolas de neve na janela de sua casa. Mas quando ele foi à porta da frente para ver o que estava acontecendo, ele encontrou um bando de pássaros amontoados miseravelmente na neve. Eles foram pegos pela tempestade e, em uma busca desesperada por abrigo, tentaram voar pela grande janela panorâmica daquela casa. Bem, ele não podia deixar as pobres criaturas ficarem ali congeladas. Então ele se lembrou do celeiro onde seus filhos guardavam o pônei. Isso proporcionaria um abrigo quente se ele pudesse direcionar os pássaros para que fossem até lá. Rapidamente ele vestiu um casaco, galochas e caminhou pela neve cada vez mais profunda e foi até o celeiro. Ele abriu bem as portas, acendeu a luz, mas os pássaros não entraram. Ele imaginou que a comida os atrairia, então ele correu de volta para casa, pegou migalhas de pão, espalhou na neve, abrindo uma trilha que levava até a porta do estábulo iluminado e quente. Mas, para sua consternação e desapontamento, os pássaros ignoraram as migalhas de pão e continuaram a bater as suas asas impotentes na neve. Ele tentou pegá-los, ele tentou enxotá-los em direção ao celeiro, andando ao redor deles, agitando os braços. Em vez disso, eles se espalharam por todas as direções, exceto para o celeiro quente e iluminado. Então ele percebeu que eles tinham medo dele. Para eles, raciocinou ele, eu sou uma criatura estranha e aterrorizante. Se ao menos eu pudesse pensar em alguma maneira de fazê-los saber que eles podem confiar em mim, que não estou tentando machucá-los, mas sim ajudá-los. Mas como? Porque qualquer movimento que ele fizesse tendia a assustá-los, a confundi-los. Eles simplesmente não conseguiriam, nunca os seguiriam. Eles não seriam conduzidos ou enxotados, porque eles o temiam. Se ao menos eu pudesse ser um pássaro, pensou consigo mesmo, e me misturar com eles e falar a língua deles, então eu poderia dizer-lhes para não terem medo de mim. Então eu poderia mostrar-lhes o caminho para a segurança, um lugar aquecido, para o celeiro seguro e quente. Mas para fazer isso, eu teria que ser um deles. Eu teria que ser um pássaro para que eles pudessem ver, ouvir e entender a minha mensagem. Naquele momento,
Os sinos da igreja que não era tão longe começaram a tocar. O som chegou ao seu ouvido porque era mais alto do que o barulho do vento e da neve, e ele ficou ali ouvindo os sinos badalando as boas novas de Natal na canção Adeste Fidelis, que a maioria de nós conhecemos como O Vinde Adoremos. Ele prostrou-se de joelhos na neve e orou reconhecendo que Deus havia se tornado um de nós para que pudéssemos entender a mensagem que Deus tinha para nós e seguirmos o caminho para a salvação.